No dia em que Jezabel morreu foi um dia como nenhum outro em Jezreel, uma antiga cidade capital do Reino do Norte de Israel. Este dia traria a execução da infame Jezabel. Jezabel é a maior delinquente na casa de Acabe. Foi ela quem introduziu Baal. Baal era o nome do deus adorado em toda Canaã e Fenícia na antiguidade, durante o período dos juízes. A adoração a Baal entrou na vida religiosa judaica. A prática da adoração a Baal tornou-se generalizada em Israel durante o reinado de Acabe, e a prática da adoração a Baal também afetou Judá. Várias partes adoravam Baalim de diferentes maneiras, e Baal provou ser um deus altamente universal. Vários locais destacaram um ou outro de seus atributos e criaram seitas especiais de baalismo. Esses baales locais eram considerados responsáveis pela agricultura, criaturas e fertilidade da humanidade. O uso mais significativo do título no Antigo Testamento é sua referência ao grande ato do deus do panteão cananeu, uma equação com Haddad, o deus amorreu, cuja natureza e funções eram quase idênticas. Ela também matou os profetas do Senhor, instigou seu marido e depois seus filhos a fazerem maldades, amaldiçoou o país e todos aqueles que desejavam o bem para seu país tinham uma maldição para ela. Seu reinado durou 3 reinados, mas agora, finalmente, seu dia chegou a um fim. Lemos sobre uma falsa profetisa na igreja de Teotá que é comparada a Jezabel e chamada pelo nome dela em Apocalipse 2. Mas tenho isso contra você, que tolera a mulher Jezabel, que a si mesma se diz profetiza, e ensina e seduz meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Ela também era incrivelmente má, levando os seguidores de Deus ao pecado da idolatria. Um fim aterrorizante veio para ela, assim como para Jezabel, para que a destruição de Jezabel pudesse ser vista como típica da destruição de idólatras e perseguidores, conforme Apocalipse 17. Na testa ela trazia escrito um nome simbólico: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos que testemunham de Jesus. Um general chamado Jeú estava indo atrás dela. Jeú não era uma pessoa comum. Ele era o tipo de julgamento que Deus havia colocado sobre a família de Jezabel. Tudo isso aconteceu por causa de um evento, o assassinato de Nabote. Jezabel havia assassinado um homem chamado Nabote para tomar sua propriedade. E o profeta Elias lançou uma maldição sobre ela e sua família. Nabote era um jezreelita que possuía uma vinha em Jezreel, próxima ao palácio do rei Acabe. Como estava tão perto do palácio, Acabe pensou que seria uma boa ideia transformar a vinha de Nabote em um jardim de vegetais. No entanto, Nabote se recusou a vender a propriedade que havia herdado de seus antepassados, alegando que a terra não seria vendida a qualquer preço. Isso deixou Acabe enfurecido e ele retornou para casa com raiva. A rainha Jezabel percebeu que seu marido estava descontente no palácio e questionou-o sobre o motivo de sua disposição. Acabe contou a ela a história de Nabote. Jezabel assegurou a ele que, enquanto ele fosse rei, poderia ter o que quisesse. Então ela disse que tomaria medidas pessoais. Levante-se, coma e anime-se. Eu vou conseguir a vinha de Nabote, o jezreelita. Jezabel prosseguiu com os preparativos necessários para se livrar de Nabote. Primeiro, ela falsificou cartas supostamente vindas do rei, instruindo os nobres e anciãos da cidade a proclamarem um dia de jejum e colocarem Nabote em um lugar de destaque entre o povo. 2 escroques deveriam ser posicionados próximos a Nabote, com a missão de acusá-lo falsamente de amaldiçoar a Deus e o rei. Nabote seria então levado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Essas acusações eram completamente inventadas. O plano diabólico tramado contra Nabote teve sucesso porque uma sentença de morte não poderia ser executada com base em apenas uma testemunha. Jezabel tomou as precauções necessárias para plantar 2 falsos testemunhos, cumprindo a lei quando era conveniente para ela, ou seja, quando ela podia manipulá-la de maneira a facilitar sua capacidade de mentir, roubar e assassinar. Uma parte especialmente hedionda do plano de Jezabel foi sua proclamação de um dia de jejum, usando uma cerimônia religiosa para encobrir sua intenção assassina
e garantir a presença de Nabote. A rainha era depravada ao extremo. Quando soube da morte de Nabote, ela informou a Acabe que ele agora poderia tomar posse da vinha de Nabote, o que Acabe estava mais do que feliz em fazer. Devido ao chocante assassinato de Nabote por Acabe e Jezabel, Deus os condenou. O profeta Elias foi até o rei para entregar uma palavra de Deus. Na verdade, Elias cruzou o caminho de Acabe quando o rei examinava a vinha que havia roubado. O profeta perguntou ao povo: "Vocês não mataram um homem e tomaram posse de sua propriedade?" Ele então profetizou que o Senhor traria uma catástrofe à casa de Acabe, fazendo com que todos os membros homens da família fossem mortos e devorados por feras, sem receberem um enterro honroso. Seu marido Acabe foi morto em uma batalha contra os sírios. Como sucessor de Elias e profeta por mérito próprio, Eliseu continuou a obra de Elias. Eliseu instalou Jeú como rei de Israel. Jeú já havia se livrado do filho de Jezabel, Jorão, atirando uma flecha entre os ombros dele, e a flecha saiu pelo coração, fazendo-o cair em sua carruagem. Aqui vemos Jezabel desafiando o julgamento que está por vir. Ela soube que Jeú executou seu filho e que ele havia jogado o corpo morto na porção de Nabote, de acordo com a palavra do Senhor, e que ele agora estava vindo para Jezreel, onde ela não podia deixar de esperar ser a próxima como sacrifício para a espada furiosa de Jeú. Jezabel ouviu falar disso e agora enfrenta seu destino. Ela se posicionou em uma janela na entrada da frente, desafiando Jeú em vez de se esconder, como alguém faria se temesse a vingança divina. Ela se expôs a ela e a desprezou, zombando do medo. Veja como um coração endurecido contra Deus enfrentará a situação, mas nunca alguém assim endurecerá seu coração contra ele e prosperará. Em vez de mostrar humildade e pesar por seu filho, ela pintou o rosto para parecer majestosa na esperança de intimidar Jeú e fazê-lo perder a fé e encerrar sua carreira política. O Senhor Deus ordenou a seu povo que raspasse a cabeça e se vestisse de saco, mas veja como ela agiu contrariamente a Deus. Naquele dia, o Senhor Deus dos exércitos chamou ao pranto, ao luto, ao raspar a cabeça e ao vestir de saco. Em vez disso, houve alegria e festa, morte de bois e abate de ovelhas, comida de carne e bebida de vinho. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Uma das principais indicações da queda é um coração impenitente em tempos de adversidade. Aqueles que dependem da aparência externa devem se examinar no espelho, pois não tremem diante de Jeú, o instrumento da vingança de Deus. Em vez disso, ela lhe fez a ameaçadora pergunta se Zin tinha paz depois de matar seu mestre. Observe que, uma vez que o trabalho de reforma começou, é hora de perguntar quem está do lado dela. Seus próprios seguidores a traíram e a entregaram a ele para executar sua justa vingança. 2 ou 3 cortesãos olharam para Jeú com uma expressão que o encorajou a acreditar que estavam do seu lado, e a eles ele chamou, não para capturá-la ou prendê-la até ordens posteriores, mas para jogá-la imediatamente no chão, que era uma maneira de apedrejar criminosos, lançando-os de uma altura íngreme. Como resultado, ela experimentou as consequências da apedrejamento que havia infligido a Nabote. Eles a jogaram para baixo e ele disse: "Joguem-na para baixo." Então eles a jogaram para baixo e parte de seu sangue espirrou na parede e nos cavalos e ele a pisoteou. Se a instrução de Deus podia justificar Jeú, a instrução de Jeú também podia justificá-los. É possível que eles tivessem um desprezo oculto pela maldade de Jezabel e a odiassem, apesar de servirem a ela. Também é possível que ela fosse cruel e prejudicial para aqueles ao seu redor, e eles estivessem satisfeitos com a oportunidade de se vingar dela. Finalmente, é possível que eles tenham feito isso porque viram o sucesso de Jeú e queriam se aproximar dele e manter suas posições em sua corte. Ela foi jogada contra a parede e na calçada, e então os cavalos, todos cobertos de seu sangue, pisotearam-na enquanto ela ainda estava viva. Essa foi a maneira mais desonrosa pela qual ela poderia ter sido morta. Testemunhe a destruição do orgulho e da crueldade e declare que o Senhor é justo. Os próprios cães completaram sua vergonha e ruína, de acordo com a profecia.
Após Jeú ter se refrescado no palácio, ele achou que a melhor maneira de demonstrar respeito por Jezabel era enterrá-la, apesar de ela ser uma pessoa terrível. Ela era filha de um rei, esposa do monarca e mãe do rei. Quando ele entrou, comeu e bebeu e disse: "Vejam agora esta mulher maldita e enterrem-na, pois é filha de um rei." No entanto, embora ele tenha esquecido o que o profeta havia dito, Deus não havia esquecido. Quando ele abriu a porta e saiu enquanto comia e bebia, os cães haviam devorado seu corpo morto, de modo que não sobrou nada além de seu crânio nu, a maquiagem desaparecida e seus pés e mãos. Eles foram para enterrá-la, mas não encontraram nada dela além do crânio, dos pés e das palmas das mãos. Os cães devoraram seu corpo morto sem consideração pela dignidade de sua linhagem. Para eles, a filha do rei estava no mesmo nível que qualquer outra pessoa. Mesmo que mimemos nossos corpos e os deleitemos, devemos entender o quão breve eles serão uma festa para os vermes sob a terra. Quando Jeú soube disso, lembrou das palavras assustadoras que ele havia visto cumpridas. Se você gostou dessa história, deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.